Meu marido tem um filho de 7 anos com uma mulher narcisista, que usa a criança para não trabalhar, tirando o dinheiro do meu marido. Também comprando a criança com coisas materiais para ter a criança sempre do seu lado. Mas tudo que dá para a criança é com dinheiro dele, do esposo. Estou grávida de 4 meses, vivemos bem, somos muito amigos e conversamos muito. Trabalho e luto duro junto com ele para construir nossas coisas. Tento abrir os olhos dele quanto a tudo isso que tem acontecido, mas ele se irrita quando o assunto é o filho. Confesso que já melhorou muito, mas ainda tenho muita dificuldade com isso. A mulher manipula a situação, o dinheiro que ela é sustentada é nosso. E isso também acho injusto. Fora a criança que está sem limite. Moramos nos Estados Unidos. Aqui tem centro espírita que frequento, oro e estudo muito. E isso me ajuda demais, mas confesso que estou sentindo dificuldade. Na verdade, ela queria uma orientação como agir diante de tudo isso. Difícil, né? Porque são circunstâncias que estão fora da governança dela. O comportamento é de uma outra pessoa. Se fosse eu sou narcisista, meu marido é narcisista, mas não é. É uma pessoa que está externa ao lar, realizando um trabalho que perturba o lar dela. Então é bem mais difícil, porque eu não tenho governança, eu não consigo governar a história do outro que é narcisista, é bem difícil. E ainda complica mais pelo fato da existência de uma criança no meio, utilizada como instrumento para provocar o pedido e a pena e todo o constrangimento daquilo que faz. No fundo, é uma estratégia de carência, né? Ela utiliza a criança como uma forma de certa maneira, não perder a atenção. E aí, o que a gente precisa fazer nesse sentido? Primeira coisa que se pode fazer é trabalhar a nossa intimidade para vê-la como uma pessoa doente. Se a gente não enxergar o outro que vive esse tipo de circunstância como doente, a gente vai desenvolver raiva, ódio, vai ficar com raiva e acaba transferindo raiva para a criança, o que não é nada bom para a criança e para nós. Veja, nós precisamos nos proteger contra o ódio. Se os outros odeiam, o problema é deles. Mas se eu me contamino do ódio dos outros, eu passo a ter problema também. Então eu preciso me cuidar. Meu papel não é mudar o outro, tá? Eu vou tentar desentortar essa mulher que ela. Esse problema é dela. A circunstância é dela. Agora, quando eu carrego para dentro de mim essa dificuldade, aí a gente começa a viver um drama muito profundo, a gente começa a ter uma dificuldade muito maior. Então, a gente tem que trabalhar do ponto de vista emocional para não se deixar contaminar. Esse é o primeiro passo a ser feito. Procurar, trabalhar para não ter raiva, não ter ódio, porque eu fico com raiva dela, transfiro para a criança, isso incomoda meu marido, perturba a minha relação, desarmoniza a casa e eu também fico doente emocionalmente. Então, a nosso próprio benefício, fazer o exercício para olhá-la como uma pessoa doente e não como alguém que está fazendo as coisas e que eu tenho justificativa para odiar. Ponto número 2. Essa circunstância exige o atendimento de um advogado para poder resolver. Porque se ela manipula, usa a criança e tal, a gente pega e estabelece, através da própria justiça, o limite daquilo que pode ser dado. E aí, arbitrado pela via judicial quanto é o valor para ser oferecido, nós estamos protegidos em função do possível assédio que a pessoa venha fazer. E aí eu não sei como é que funciona a legislação dos Estados Unidos, mas no Brasil, a partir dos 18 anos, você pode transferir o dinheiro direto para a conta do filho, sem precisar passar mais pela mão da madrasta. Então, isso, no caso aí não, no caso da mãe biológica. Então, isso vai ajudar muito para que a gente consiga ter mais serenidade. Procurar uma via judicial, estabelecer um valor a ser colocado
e dizer, olha, eu estou colocando esse valor, que é o que eu posso dar, eu não posso dar nada mais do que isso. Não, mas agora o menino ficou doente. Não, mas agora o menino precisa comprar material escolar. Sempre vai ter uma estratégia para conseguir tirar um pouco mais, que não é tanto de dinheiro, é atenção. É estabelecer a capacidade de provar que eu tenho controle sobre a sua vida. Minha sugestão, portanto, número 1, cuidar dos aspectos emocionais para que a gente não se contamine com o desamor do outro, para que a doença dela não invada seu lar, mas proteger-se disso e vê-la como doente. E 2, dar um tratamento mais técnico, mais legal para essa questão, para que ele não corroa, senão ela vai corroer todo o orçamento familiar. Se você não estabelece judicialmente um valor, a pessoa vai avançando, vai avançando, vai avançando, porque o que ela quer realmente é provocar a sua reação. Eu quero mostrar que eu tenho poder sobre a sua vida. Então, o estabelecimento de uma medida judicial bem aí, estabelece uma regra, passa o valor e pronto. Uma vez estabelecido, você está a cavaleiro para assegurar, porque foi estabelecido esse valor em função da minha capacidade financeira. Se eu der além disso, eu estou prejudicando do lado de cá. Foi estabelecido pelo juiz, então pronto, a gente segue. Não usa de artifícios de perversidade no estabelecimento do valor, arbitra o valor justo e vida que segue.